Olá, mais uma vez. Estamos aqui para o terceiro vídeo da série Projetos de Física, para a gente fazer o fechamento, né, do projeto. E meu nome é Sidney Leal, professor da FATEC Itaquera. Vamos lá? Muito bem. Então esse aqui é o resultado final de um projeto. Ele tem que conter minimamente esses elementos: o resumo, que nós vamos comentar neste vídeo, a introdução, que já foi um assunto comentado no vídeo número 2, a metodologia, também assunto comentado no vídeo número 2, o cronograma, outro assunto que já foi comentado no vídeo número 2, os resultados esperados, que nós vamos falar neste vídeo, e as referências, que também foram falados nos vídeos anteriores, né? Então, o projeto ele deve conter minimamente esses tópicos, né? Exatamente nessa ordem, né? Exatamente nessa ordem, porque é comum aos projetos em geral, e de física especialmente aqui, que nós estamos tratando, né? Então, repetindo: resumo, introdução, depois metodologia, cronograma, resultados esperados e as referências. Esse são os elementos importantes, né, do projeto. Como eu já disse, introdução, metodologia, cronograma e referência já foram comentados nos vídeos anteriores, ok? E hoje nós vamos comentar especialmente sobre os resultados esperados e o resumo. Vamos iniciar então falando de resultados esperados, né? Veja, uma vez que o trabalho existe uma motivação para o trabalho, existe uma relevância, uma importância, uma justificativa, que isso tudo foi expresso lá na introdução, né? Um objetivo, né? Tudo isso foi falado, foi escrito na introdução. Aí na parte de metodologia, nós colocamos lá a maneira de trabalhar, como que nós trabalharemos, quais as amostras, os materiais, né? Quais as técnicas, os métodos, está tudo ali na metodologia descrita, né? Depois o cronograma mostra quais são as etapas do trabalho do desenvolvimento, né? Todas as etapas, com os prazos de montagem disso, né, de coleta de dados, de análise, enfim. Está tudo lá no cronograma. Agora a gente expressa nesse momento o que a gente espera obter de resultado. Veja, como a gente está na fase de projeto, a gente não tem resultados. Os resultados vão ser obtidos na fase de desenvolvimento, que é depois do projeto, né? Então aqui nós não temos resultados para colocar, né? Resultados conclusivos a partir de dados que nós coletamos, a partir de análise feita, né? Não temos. Então o que a gente vai expressar aqui? A gente vai expressar aquilo que a gente pensa obter, aquilo que a gente imagina que vai acontecer, né? A gente vai fazer uma lista de possíveis resultados esperados, né? Porque, veja, já no projeto a gente já levantou a hipótese e agora a gente vai testar essas hipóteses. Então a gente imagina quais são os resultados que a gente vai querer, né? Então, veja bem, essa é a função de resultados esperados. Então, assim, mesmo que não tenhamos os resultados conclusivos,
como eu já disse, é possível a gente prever os resultados que a gente espera. Lógico, talvez essa lista de resultados seja imensa, então não cabe aqui a gente colocar essa lista imensa. Então a gente vai selecionar aquilo que é mais importante, que a gente acha que vai acontecer como resultado daquilo que a gente vai desenvolver, ok? Então assim, aqui não dá para fazer resumindo, né? Aqui não dá para a gente fazer os resultados conclusivos, mas dá para a gente prever aqueles resultados que são importantes, aquelas listas de resultados que a gente julga ser importantes para o nosso trabalho. Agora, uma vez que a gente selecionou, né, um conjunto de resultados importantes, é importante que a gente detalhe esses resultados, né? Coloque o máximo de informações possíveis, né? Para esses resultados previstos, ok? Então, mesmo que a gente não tenha esses resultados de forma conclusiva, mas a gente é capaz, em função das hipóteses, de detalhar esses resultados, né, esperados. Então, quanto mais informações consistentes em torno do que a gente prevê como resultado, melhor vai ser para depois a gente fazer a comparação para chegar à conclusão, né? Lá no futuro, quando o trabalho for desenvolvido, nós faremos aquela comparação diante dos resultados esperados para ver o que foi atingido, o que não foi atingido, o que precisa ser melhorado. Então, por isso que a gente precisa detalhar bastante, o máximo que a gente puder, cada resultado que a gente imagina. E veja, e para encerrar essa parte de resultados, né, esperados, aqueles que a gente está prevendo, né, é importante que a gente imaginar o seguinte: nem todos os resultados, ou por completo ou parcialmente, eles vão se confirmar. Então, isso não é o fim, não é né? A gente não pode levar isso como uma derrota, como uma coisa ruim, não. Pelo contrário, isso pode ajudar nas perspectivas, né? Então, veja bem, às vezes você prevê um resultado, ou parte dos resultados, e que lá no desenvolvimento eles não ocorrem, eles não aparecem, você aparece diferente. Tudo bem, tudo bem. Então, o que você prevê com aquilo que você teve concretamente como resultado, aquilo vai ser discutido, né, lá na frente, e veja, e aí uma lista de possibilidades vão surgir, que é o que a gente chama de perspectivas, né? O que eu preciso fazer para aquele resultado dar exatamente aquilo que eu pensei? Ou não vai dar, então eu tenho que seguir um outro caminho, né, entendeu? Então isso vai ajudar a pensar e ajudar a, a concluir algumas coisas que foram possíveis e a jogar como perspectivas outras que não foram possíveis, né, diante daquilo que... por que não foi possível? A pergunta é essa. Então alguma coisa deve ter acontecido no meio do caminho, né? Uma conclusão pode ser, de repente, não é possível mesmo, de jeito nenhum, por outros procedimentos, enfim, conseguir determinado resultado. Por outro lado, pode ter faltado alguma coisa no projeto e no desenvolvimento que não possibilitou que aquele resultado ocorresse. Então, toda essa discussão vem depois, no desenvolvimento, graças a essa ideia, né? Você previu algo, não ocorreu ou ocorreu, e diante disso você tem como justificar e concluir, né? Não só concluir e fechar, mas também apontar perspectivas de novos trabalhos daí para frente. Pois bem, agora vamos falar do, do último tópico, último capítulo a escrever dentro de um projeto. É interessante, né? O resumo, ele é o primeiro capítulo que figura dentro do projeto, mas ele é o último capítulo a ser escrito, né?
E por que ele é o último capítulo a ser escrito? Porque a gente supõe, a gente espera que o projeto já esteja pronto. Nós já temos a introdução, que figura o quê? O que tem na introdução? Lá na introdução vai falar sobre a relevância, sobre a importância, sobre a justificativa, né? Vai falar um pouco de estado da arte, que é um pouco da contação da história sobre a ideia, né? E aquilo que levou a motivação sobre a ideia, né? Veja bem, vai ter um pouco de um breve, uma breve, teoria, falar um pouco citar alguns conteúdos importantes sobre a ideia, os objetivos, tudo isso figura na introdução. A introdução está pronta. Aí vem a metodologia. A metodologia vai descrever lá as amostras a serem utilizadas, os materiais, né? As técnicas, os métodos, né? Os procedimentos diante das técnicas, dos métodos. Ou seja, a metodologia está pronta. O cronograma, que indica o quê? Como que o trabalho será desenvolvido, quais as etapas do trabalho, dentro das etapas, quais as tarefas serão realizadas, quais os prazos para cada tarefa. Está tudo isso no cronograma, ele está pronto também. Os resultados esperados também, veja bem, nós estamos prevendo o que pode acontecer diante das hipóteses, né, que a gente levantou, então isso está pronto, os resultados esperados. Agora sim, as referências, não posso esquecer aqui das referências, né? Que são toda a fundamentação daquilo que a gente fala sobre, lá na introdução em especial, sobre o que é, qual a relevância, a importância, a justificativa, está ali confirmando, né? Está ali deixando como verdade em cima das referências que a gente citou, né? Então, dentro do padrão ABNT, tudo bonitinho. Isso também está pronto. Está tudo pronto. Falta agora a gente fazer um resumo, né? Um resumo daquilo que a gente está propondo, né? Está planejando. Qual é o resumo do nosso planejamento? Que é a primeira coisa que se lê, né, no projeto. Mas, como eu falei, é a última coisa que se escreve em nosso projeto. E veja, o que o resumo deve conter? Ele deve conter uma breve, veja bem, breve, mas muito clara descrição do que o trabalho pretende e quais os resultados se espera. Ok? Sem muito detalhe. Os detalhes estão lá nos outros tópicos, nos outros capítulos, certo? Aqui não, aqui a gente vai fazer uma breve e clara descrição do que o trabalho pretende e do quais os resultados se esperam. Né? O que o trabalho pretende, como que se quer trabalhar e quais os resultados que se espera. É isso que, se o resumo tiver muito claro isso, o leitor, eu diria, ele vai se interessar em ler o projeto. Ele lê o resumo, ele fala, puxa, muito interessante isso aqui, eu quero continuar lendo. Então ele tem que chamar essa atenção do leitor, né? Essa que é a ideia. Então, em geral, o resumo ele vai iniciar com a apresentação direta sobre a principal contribuição do trabalho. Qual é a principal contribuição desse trabalho, que esse trabalho pretende? Essa é a contribuição que esse trabalho pretende. Já começa diretamente falando sobre isso, para o leitor saber do que se trata. Opa, então, né? Então ele já pode fazer um filtro, né? Esse trabalho ele trata daquilo que eu tinha em mente, que eu estou interessado. Bom, então assim, além de mostrar diretamente para o leitor qual a principal contribuição do trabalho, é interessante descrever brevemente sobre do que o projeto trata, né? Que tem a ver com o quê? Tem a ver com passar um pouquinho ali da metodologia, do objetivo, da metodologia do trabalho, né? Veja bem, quando a gente fala aqui a apresentação direta da principal contribuição, o objetivo contém isso, né? Essa informação. Agora, quando você fala do que o projeto trata, talvez a metodologia que mostra ali as etapas do trabalho, né? Como que o trabalho vai ser desenvolvido,
ali tem as informações para esse momento. Então veja, o resumo é isso. Então, né? Uma breve e clara descrição do que o trabalho pretende e quais são os resultados que se esperam. Então, finaliza ali o resumo dizendo quais são os resultados, em tópicos, né? Porque a descrição completa dos resultados está lá no capítulo Resultados Esperados. Então, aqui no resumo, você fala diretamente, claramente, de maneira simples, curta, quais são as principais resultados que se espera. Então, do que o trabalho se trata, que tem a ver com os objetivos, apresentação direta do principal contribuição do trabalho, que são os objetivos, depois uma breve descrição do que o trabalho trata, que aí você traz elementos ali da metodologia e finaliza com o que se espera de obter como resultado, ok? Em geral, não se utiliza citações no resumo. Então, né, o resumo são elementos curtos daquilo que o trabalho, né, de todo o projeto, né? É um resumo de todo o projeto. Então, nessa parte ainda você não cita nenhuma referência. As referências começam a ser citadas a partir da introdução. Aliás, frisando novamente, a introdução é a parte que mais se cita referências, né? Exatamente para a gente trazer um pouco de veracidade para aquelas afirmações que a gente está utilizando dentro da introdução. E então, veja bem, o resumo é basicamente esse momento. E só frisando novamente, o resumo ele tem que agradar o leitor, né? Lógico, mesmo que ele agrade o leitor do ponto de vista de ele estar muito bem feito, às vezes o leitor não está interessado nesse assunto. E esse é um filtro para ele. Se ele lê o resumo e ele percebe que aquele projeto não é de interesse dele, ele também não vai, mesmo que o resumo esteja bem feito, é um filtro para que ele fale, não, esse não é o trabalho que eu estava procurando, né? Enfim, agora, se é exatamente aquilo que ele estava procurando, e o resumo deixa isso muito claro, ele vai se interessar em continuar lendo o seu projeto. Muito bem, então, com tudo isso, nós encerramos esse ciclo de 3 vídeos, tentando trazer um pouco de clareza a respeito de como desenvolver um projeto. Espero que esses momentos tenham, no mínimo, ajudado a abrir um pouco os horizontes. Não é fácil fazer projeto, não é fácil desenvolver projetos, né? Isso exige uma prática quase que diária de dedicação, de consulta bibliográfica. Aqui estão algumas das referências, né, que eu consultei para poder trazer essas informações, além de um pouco da minha experiência trabalhando com ciência, com tecnologia, com desenvolvimento de projetos, né, com confecção de projetos, com desenvolvimento sobre esses projetos, enfim. E até hoje eu posso dizer que há muito a se aprender nessa caminhada difícil de tentar planejar uma atividade, né, e depois concretizar essa atividade, enfim. Não é uma atividade que eu diria que é instantânea, né? Ela precisa de tempo, ela precisa de estudo, ela precisa de práticas, né? Enfim, e é isso que a gente tenta fazer. Mas dentro do que eu consegui aprender até hoje, eu tentei aqui trazer para vocês um pouco dessa ideia e espero que isso tenha ajudado, ok? Então, até a próxima e obrigado.